Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Programa esse que tem como objetivo levar informações de extrema importância para uma vida harmoniosa dentro do condomínio. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa onde falaremos sobre a convenção condominial, ou melhor, dando continuidade ao assunto convenção condominial. Como vimos no programa passado, vimos algumas características, vimos a respeito da nossa convenção, como ela rege a vida da condominial, como ela interfere, ou melhor, como ela disciplina a convivência dentro de um condomínio. E para continuar esse trabalho, hoje o objetivo do programa é tentar mostrar para todos como seria uma convenção ideal, ou melhor, o que deve ter numa convenção para que possamos realmente poder se relacionar com as pessoas através das normas existentes dentro dessa convenção. E, mais uma vez, nosso programa, para dar continuidade nesse assunto de extrema importância para a vida condominial, trazemos aqui, para nos brindar com a presença, o Dr. Marcos. Mais uma vez, Dr. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, para dar continuidade na nossa conversa que começamos anteriormente. Bonora, muito bem estar de volta nesse programa maravilhoso, Você e o Condomínio, onde nós vamos procurar, através do embasamento da nossa legislação, o esclarecimento desta convenção condominal, trazer algumas particularidades do que é necessário para esse bom relacionamento, como você disse, entre o condomínio e o condômino e propriamente a sociedade. Bom, depois do programa que fizemos a respeito de convenção condominial, começaram a surgir algumas perguntas, algumas dúvidas referente à eficácia ou como seria a convenção. E uma pergunta chamou a atenção. Uma pessoa me procurou e perguntou: imagine se eu tenho um apartamento ou uma casa num condomínio e, num determinado dia, eu sou furtado, digamos assim, meu carro foi roubado do estacionamento do condomínio. Como que eu faço? Aí pensamos, bom, essa descrição está na convenção. Então, como está na convenção? Então é interessante que as convenções realmente tragam no seu bojo todo e qualquer possibilidade de problema que ela possa ser sanada mediante o que está escrito. E vendo várias convenções após essa pergunta, a maioria das convenções que me deparei, todas elas trazem lá nos seus títulos que o condomínio não tem responsabilidade sobre os bens dos condôminos que ali estão. Olha que interessante. Esse é um contrato, já foi afirmado entre as partes que o condomínio não teria essa autonomia de guarda e não eram responsáveis por um caso desse. Então, doutor, vamos começar a entender um pouquinho como nós poderíamos estar elaborando uma convenção no sentido de que pudesse dar maior segurança para todos, tanto para o condômino quanto para o condomínio, e ficar claro as coisas entre as partes, já que é um contrato, já que tem a natureza jurídica da convenção, é contratual. Então, de acordo com o artigo 1333 do Código Civil, ele traz alguns itens que devem ser levados em conta ao se elaborar uma convenção. Então, gostaria que o doutor nos auxiliasse nesse sentido, de tentarmos detalhar um pouco de cada item desse, o que nós devemos fazer com cada item desse. Por exemplo, no item A, nós temos lá que a discriminação das partes de propriedade exclusiva e o uso comum do condomínio, com especificações das diferentes áreas. O que seria isso, assim, mais especificamente? Então, Bonora, na convenção ele tem que estar de forma clara,
detalhada exatamente a proporcionalidade de cada unidade condominal. O apartamento, ou a casa, ou a loja, ela tem que estar descrito na convenção do que é, qual que é a finalidade daquele espaço, qual que é a metragem, qual que é a área estipulada de cada um dessas partes individualizada. A sua cota parte daquele condomínio tem que estar muito bem esclarecido. Seja o espaço da garagem, onde se cada apartamento vai ter ou não uma garagem, se essa garagem vai ser ou não coberta, se vai ter nesse condomínio, nessa convenção, nesse condomínio é previsto ter salas comerciais, ter andares comerciais, ou se é só casas residenciais, ou se é só casas comerciais. Tudo isso tem que estar muito bem descrito e detalhado de forma adequada de cada unidade deste condomínio. Principalmente no que diz respeito a tamanhos, né? E destinação. Por exemplo, a destinação no sentido o que é exclusivo do proprietário e o que é de uso comum. Perfeitamente. Essa é a parte que acredito eu que deva ficar bem distinta. Precisamente, Bonora. Precisa estar previsto lá que o apartamento 42 tem 64 metros quadrados, é de uso exclusivo particular do seu Antônio, por exemplo. Porém, o salão de festa é de uso comum e qual que é a metragem dele, onde ele está estabelecido e qual que é a finalidade e qual tipo de eventos pode estar contido dentro da sua objetividade. Como a piscina, como a sauna, como o playground das crianças, quem pode ou quem não pode, de que forma deve ser estipulado e usado esses equipamentos e esses ambientes comuns. Como o doutor está falando, já está bastante empolgado e respondeu até a pergunta seguinte, né? Que seria o destino das diferentes partes. É justamente isso. Vamos pegar uma questão de um condomínio predial. Às vezes você pega aí, a nossa cidade, por exemplo, está crescendo, onde existe condomínios de prédios de 2, de 3, de 4, de meia dúzia de torres, onde é possível, às vezes, nessa convenção, está previsto que a torre A vai ser comercial e a torre B vai ser residencial. Então é preciso estar distinto, de forma separado, cada unidade, para que cada objetivo possa ser cumprido, porque as regras para um condomínio onde vai ser a torre A, que é só comercial, tem que cumprir a igualdade do que é previsto da mesma questão do residencial. Porém, existem as particularidades de cada um que tem que ser respeitada, porém, tem que estar muito bem detalhado na nossa convenção. Isso é interessante, como o doutor comentou, que o destino das diferentes partes, que para alterar a destinação de qualquer que seja a área, é necessário um código específico. Precisamente. O nosso Código Civil, ele traz que para qualquer tipo de alteração dentro de uma convenção, precisa de 2/3 de todo o conteúdo condominal. Então é interessante que levar muito em consideração na elaboração a destinação de cada área, porque dificilmente você vai ter a oportunidade de estar mudando. Só consegue fazer isso através da convenção, de ter uma assembleia com 2/3, que seria um quórum qualificado para fazer essa mudança de destinação de áreas. Exato. Vou pegar uma questão prática, Bonora. O que mais se vê em condomínios por aí, residencial de prédio. Às vezes o prédio ele tem 2 elevadores e acaba sendo distinto, determinado na convenção, que o elevador A vai ser de carga social, e o elevador B vai ser social. E, de repente, se entende que, ao longo do tempo, aquele elevador de carga não tem mais muita utilidade, usa-se muito pouco, e o fluxo de gente começa a aumentar. E, de repente, o síndico resolve assim, não, vamos passar esse elevador aqui para social também. Não pode. Se está previsto na convenção que o A é de carga e o B é social, para que haja essa mudança, para que os dois possam ser social, e um determinado horário ou um determinado dia da semana, um dos elevadores passa a ser de carga, tem que fazer uma alteração na convenção, e isso atingiu o quórum necessário, que seria 2/3. Temos também lá o modo de usar as coisas e os serviços comuns. Então, o que seria isso? Nós temos lá, por exemplo, lavanderia, algum condomínio, hoje tem os condomínios maiores,
tem lavanderia, tem pet, tem a parte dos pets, que você pode levar o pet lá para tomar banho, ou você tem uma área para você levar o pet para passear. Onde se encaixa o modo de usar as coisas e serviços? Perfeito. Bonora, se eu tenho na convenção previsto que o salão do terceiro andar ele é destinado a um salão de festa, não adianta eu querer, durante o andar do dia a dia do condômino, passar a usar esse salão que está destinado para festa, para academia. Não adianta eu querer, como síndico, ou alguns condôminos se reunirem e falar assim, não, agora nós vamos começar a fazer exercício, mas como esse condomínio não tem uma área específica, vamos pegar uma parte lá do salão de festa e vamos transformar ele numa academia. Isso não pode, porque não está previsto na convenção. Pode ser alterado? Como eu disse, a alteração na convenção ela é muito rígida, demanda uma quantidade específica de condômino. Pode ser alterado? Pode, desde que atinja o quórum qualificado de 2/3. Isso para que possa este salão de festa passar a ser ou misto, ou dividido, ou mudar a sua característica. Temos mais um item para elaboração da convenção. Isso eu acredito eu que seja de muito interesse. Encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para a despesa de custeio, inclusive para as despesas extraordinárias. Como fazemos isso? Perfeito. É assim, como a gente vem sempre debatendo que uma boa convenção ela deve ser elaborada por um profissional qualificado para isso, é a mesma coisa eu dizer, para ficar de uma forma equilibrada, que um dos princípios de uma convenção é a igualdade. Não adianta eu falar que a cobertura, que é um duplex, o condômino lá vai pagar o mesmo valor de quem mora nos demais andares, que tem uma quantidade menor de área prevista na sua unidade particular. Então, essa dimensão de proporcionalidade de custeio deve estar previsto na convenção. Da mesma forma, por exemplo, que existe muito por aí condomínios que nos andares, além do térreo para cima, são residenciais e os de baixo e os principais do térreo ali é tudo comercial, lojas comercial. Não faz sentido muitas vezes que o mesmo, talvez um número simbólico, os mesmos R$ 200 que os apartamentos paguem, seja cobrado do comercial. Então, para que não haja essa desproporcionalidade, ferindo o princípio da igualdade, que possa estar previsto na convenção itens específicos, artigos específicos, capítulos específicos, para poder chegar nesse montante de custeio para o condomínio como um todo, para que nenhuma unidade seja prejudicada pagando mais ou pagando menos. Vejam a importância da convenção ao se elaborar esse item relacionado ao custeio do condomínio. É importante observar a questão da igualdade com relação aos moradores. Porém, existem N formas de se fazer o rateio. Existe a fração ideal ou igualitário, que seria por unidade, mas isso é necessário que esteja descrito na convenção. Não para ser discutido depois, mas tem que estar bastante claro para as pessoas ou para os proprietários de como eu vou pagar a minha taxa. Eu vou pagar em função da unidade, vou pagar em função do tamanho do meu imóvel. Então, vejam a importância de estar descrito isso para não gerar conflito no futuro. Marcos, mais uma vez, temos aqui agora a questão de síndico. Nós temos lá no item E do nosso Código Civil, no artigo 1333, o modo de escolher o síndico e o conselho. Como eu devo descrever isso na minha convenção? Perfeito, Bonora. É assim, lógico, a convenção ela tem que estar prevendo se este condomínio vai ser administrado por um síndico profissional, por um síndico condômino ou por um síndico que ele possa morar fora do condomínio, mas ele vem prestar os seus serviços lá dentro. Essa forma de escolher
qual que é a particularidade deste síndico, tem que estar previsto na convenção. E não só a forma de escolhê-lo, mas sim também a forma de remunerá-lo. Se vai ser, qual o valor que vai ser pago, se não vai ser pago, como vai ser elaborado o custeio deste síndico. Por exemplo, se ele é um condômino e ele vai ser escolhido por uma assembleia, por votação direta, ou se ele vai ser apresentado uma chapa com os demais elementos do conselho para ser constituído, e após votação, ou o síndico A, ou o síndico B, ou a chapa A, ou a chapa B vai ser eleito, e a partir daí dar a destinação do custeio. E esse custeio tem que estar previsto na convenção e para que possa ser rateado de forma, aí sim, igualitária para todos os condôminos, porque todos vão ser beneficiários pela administração deste síndico. Olha, mais uma vez o assunto está empolgante, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, falando ainda sobre nossas convenções condominiais. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Gestão pessoal e RH. É isso que garante a contratação de excelentes profissionais. Gestão financeira. Gerir recursos financeiros. Gestão administrativa condominial. Processos de gestão que visam a transparência. Gestão jurídica. Através dela, o síndico é assessorado permanentemente. Gestão de harmonia. Compreender como uma boa gestão de conflitos pode manter a harmonia. Gestor profissional. Profissional que se aprofundar em temas estratégicos e novos conceitos. Desde 1993, visando excelência em nossa prestação de serviços e principalmente total transparência nas ações. Estamos atuando há mais de 28 anos buscando sempre o desenvolvimento. A Perfil é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada. Atuamos de modo transparente e com muito cuidado e hoje está consolidada no mercado em que atua ponto uma empresa referência em prontidão e profissionalismo. Com vasta disponibilidade de recursos para a atividade fim da sua empresa, temos sim a solução para o sucesso de suas atividades. Estamos voltando para dar continuidade ao nosso bate-papo referente a convenções condominiais. E durante o intervalo, conversando um pouco com o Dr. Marcos, a gente vai vendo que tem muita coisa para a gente ver. Então vamos dar continuidade nesse bate-papo. Doutor, temos aqui atribuições do síndico, além das legais, já estão previstas no artigo 1348. O que na convenção nós podemos fazer para elencar as atribuições do síndico? Ok. O que podemos inserir nesse contexto aí? Dar mais atividade para o síndico? Bom, o nosso ordenamento jurídico, que é o nosso Código Civil, traz lá o que é os deveres legais que deve conter dentro de uma convenção das atribuições do síndico. Só interrompendo o doutor, futuramente teremos um programa para falar só sobre as atribuições do síndico.
Já vamos nos preparando. Maravilha, vai precisar de vários. O síndico, a própria legislação traz os deveres e as responsabilidades que ele tem para com o condômino, para com o condomínio. Além do que está previsto no ordenamento jurídico do nosso Código Civil, é possível sim prever na convenção essas ademais atribuições. Para que não ocorra o que tem muitos condomínios por aí, que ao eleger um síndico, ao constituir um síndico, esse síndico acredita que ele é o Deus na face da terra dentro do condomínio, onde ele acredita que tudo ele pode e quem manda no condomínio é ele. E não é bem assim que funciona, Bonora. A convenção coletiva, a convenção condominal, perdão, força do hábito. É força do hábito. A gente que é advogado trabalhista trabalha muito com isso daí também. A convenção condominal, ela pode estar prevendo diversas atividades, o que está fora da nossa legislação ornamentária. Então é assim, Bonora, se está previsto na convenção, o síndico pode cumprir, deve cumprir. Por isso, uma vez mais, reforçando. A convenção condominal deve ser elaborado não pelo administrador, para administradora, não pelos condôminos, não somente por um síndico que já tem experiência de outro condomínio. Ele deve ser elaborada por um profissional qualificado, porque o profissional qualificado ele vai saber exatamente o que precisa trazer para aquela especificação daquele condomínio, as atribuições do síndico, ali para ele poder saber qual horário você vai poder ligar no apartamento dele para poder reclamar, de que forma vai ser feito isso, se vai ser feito por telefone, por WhatsApp, por e-mail, se vai ter o retorno, o prazo que ele vai ter para dar esse retorno ao condômino. Isso então tem que estar trazendo de forma clara e precisa na convenção condominal. Isso já ajuda para evitar uma série de atritos possíveis entre condôminos e síndico. Uma vez descrito as atribuições, as formas que deve proceder, isso acredito eu que ajudaria muito na harmonia, no ambiente harmonioso dentro do condomínio. É isso mesmo, Bonora, porque o que acontece muitas vezes, e a gente ouve diversos condôminos trazer estes apontamentos quando estão frente a nós no nosso escritório, onde ele fala assim, não, mas aí eu vou questionar o síndico o porquê que está sendo feito daquela forma, e ele fala assim, está sendo feito porque eu quero, porque eu sou o síndico e quem manda aqui sou eu. E não é bem assim que deve ser. O síndico, ele tem o dever de cumprir o que está na convenção. O que não está na convenção, ele não pode exigir do condômino. Ele tem que fazer o que a lei determina e o que a convenção determina. Fora isso, ele tem que dialogar com o condômino. Muito bem. Temos aqui também, acredito que o doutor já respondeu durante outros questionamentos, a definição da natureza gratuita ou remunerada das funções de síndico ou até mesmo do conselho. Isso seria ideal estar constando na convenção. Exatamente. A gente costuma dizer, minha avó falava, né? Nem relógio trabalha de graça. Né? Se você não der corda nele ou não trocar a pilha, ele não vai fornecer a hora que a gente precisa. O síndico é a mesma coisa, não é diferente. Ele tem que ser encarado como um profissional, obviamente que tem que ser um profissional qualificado ou ter a experiência necessária para poder administrar um condomínio. Então, na convenção, seja para o síndico, ou seja para todo o conselho, estar previsto se ele vai ser remunerado, quanto vai ser essa remuneração, de que forma vai ser essa remuneração. Muitos condomínios por aí, por exemplo, traz na sua convenção que, por exemplo, a remuneração dele vai ser, entre aspas, a isenção do custeio da taxa condominal. Mas é preciso, antes de trazer isso na convenção, o profissional qualificado conversar com o contador do condomínio, com o administrador do condomínio, porque isso tem alguns critérios necessários para ser seguido, para que não haja esse equívoco.
Porque na prática não existe essa isenção, porque ele, uma vez sendo eleito ou sendo indicado, sendo um condomínio, ele também tem todos os deveres condominais de pagar as taxas daquele condomínio. Ele não pode ser isento disso daí simplesmente, porque na verdade, uma vez ele deixando de pagar essa taxa condominal, o condomínio está arcando com, entre aspas, né, o salário dele. Então é um contraponto que precisa ser ajustado de forma clara e precisa na convenção condominal. Como vocês puderam observar, o assunto é muito importante e empolgante. Tá? O assunto, uma coisa puxa a outra e a coisa vai andando. Mas é com pesar que vamos parar aqui com, mais uma vez, como eu disse num programa anterior, é com dor no coração que a gente para um bate-papo desse. Mas prometo que retornaremos ao assunto assim que possível. E gostaria de imediato agradecer a presença do Marcos, muito grato pela participação, por nos ter brindado mais uma vez com essas informações que tenho certeza que é de extrema importância para o nosso público. Muito grato mais uma vez, Marcos. Meu amigo Dr. Bonora, é um prazer poder ter atendido de forma muito alegre e honrosa esse convite de nós podermos estar contribuindo com esse programa maravilhoso, Você e o Condomínio, trazendo esses esclarecimentos de forma um pouco mais clara para a vida condominal entre condomínio e condômino. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, não deixem de seguir nossas páginas nas redes sociais para nos acompanhar e podem nos enviar sugestões de pauta para os novos programas. Agradeço a presença de todos, a audiência de todos que nos assistiram e que todos tenham uma boa semana. E até a próxima quarta.